Agora eu queria entrar um pouco mais no assunto do Avaí mesmo, que daqui a pouco tem jogo do Avaí às... Tem, 10h30. 8h30. 8h30 da noite, o Avaí visita o Hercílio Luz. Até anotei aqui algumas informações que eu não gosto de passar informação errada. Estudaram bastante, bem direitinho. Foi muito bom. O Avaí, né, ele tá em quarto lugar no Catarinense, pelo menos até o momento, né? Foram 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Vem de uma grande vitória contra o Joinville, 3-0. 2 gols do Wagner Love. Que isso, artilheiro do amor. Não preciso nem falar, né, do Wagner Love, vocês conhecem, pelo amor de Deus. Vai visitar agora o Hercílio Luz, né? Como eu já falei dos times de Santa Catarina, é o de maior torcida, é o maior campeão catarinense, com 18 títulos junto com o Figueirense, mas vive aí uma gangorra nos últimos anos, podemos dizer assim, pegando de 25, começou agora, então de 24, 5 anos para trás. Em 2019 o Avaí foi rebaixado. Em 20 não conseguiu acesso. Em 21 termina a Série B em quarto, volta para a Série A. Em 22 termina em 19º, é rebaixado de novo. Em 23 e 24 não consegue o acesso para a Série A, terminou em 13º em 2023, em 10º em 2024. E o Lucas, ele chegou em fevereiro de 23, né? 2 meses, basicamente, depois do rebaixamento de 2022. O que você encontrou no Avaí quando você chegou? Que a gente tem muita ideia de... Putz, o time foi rebaixado, é terra arrasada. O que você encontrou no Avaí logo que você chegou lá em 2023? Então, quando eu cheguei com a missão de liderar essa reestruturação administrativa financeira do Avaí, que já havia sido começada em 22. Esse período eu não peguei tão caótico como a gestão do presidente Júlio pegou, que em 22, só para vocês terem uma ideia, o clube sequer tinha assim uma auditoria verdadeira nas suas contas, né? Então o clube tinha, sei lá, 10 anos de contabilidade não conciliada com o financeiro, né? Enfim, tentar falar mais simplista aqui, o que está no caixa não está lá no registro, né? O que está no banco lá nem, não bate com o que está na contabilidade. Então, era um pouco isso, assim. Então, contrata-se em 22 uma auditoria, uma das principais aí, a BDO, não tem problema nenhum em falar, eu acho que aqui a gente pode falar. Que então começa a fazer um trabalho, né, de analisar isso tudo, apontou, me lembro bem, né, foram 19 inconsistências, assim, né, bem complicadas, assim. E desde 22 eles já começaram a fazer um trabalho de ir ajustando isso tudo. Mas nesse meio tempo tem uma Série A para disputar e, né, com os desafios financeiros que se tem num clube assim, dada a diferença que se tem, né, entre os clubes da Série A. E aí eu chego, com o clube já tinha sido rebaixado para a segunda divisão, mas para mim o determinante foi assim, a diretoria... O presidente Júlio na época era o Bruno Comicholi, não sei se vocês conhecem, que hoje está na FIFA, inclusive. Sim. Era o vice-presidente. O que me deu muita tranquilidade é que, assim, tal qual o ambiente que eu tive no Coritiba, foram pessoas e são pessoas que queriam realmente resolver os problemas do clube, né? Porque tem uma grande diferença entre falar que quer essa mudança e o quanto está disposto a encarar isso tudo. Porque realmente vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter choro, vai ter ranger de dentes, né? É complicado. E havia essa disposição. Então, quando eu chego num cenário assim do endividamento, ele estava num nível assim, o clube já vinha fazendo um trabalho, tinha um completo desestruturamento, né, do endividamento, a verdade era essa. Porém, já trabalho bem importante feito lá pro escritório do Dr. Tulo Cavalazzi, que é da região lá, também bastante renomado aí no direito esportivo. Já vinham fazendo um trabalho, eu diria que milagroso até, que o clube sai de um ato trabalhista, depois vai para um regime concentrado de execuções, e já tinha se chegado no limite todos esses remédios jurídicos para estruturar a dívida. E aí a discussão era, vamos para uma RJ, não vamos, e eu acredito assim que eu pude dar um pouco mais de confiança e conforto a todo mundo por ter vivido isso no Coritiba. Então eu chego em fevereiro, e em março a gente já está entrando com um pedido de recuperação judicial, né? Que ali foi um fato muito importante, porque de fevereiro, quando eu cheguei até o pedido, todos os dias a gente teve bloqueio em contas. Todos os dias. Então, assim, é impensável, é impraticável, né?
Talvez tem gente que acompanha a gente que não é assim do futebol. Imagine como é que você vai gerir tua empresa, teu comércio, com todo dia você tendo bloqueios. E qual é o problema do bloqueio? Às vezes, além de logicamente, pegar um recurso que está lá, você fica travado, a conta fica travada, você não consegue nem pagar, nem receber dinheiro, enfim, um negócio absurdo, né? Então esse foi o primeiro desafio. Precisamos fazer o básico, que é ter a entrada de receita, a gente conseguir pagar as contas de necessidades de última hora, as principais. Então foi esse trabalho. A gente procurou fazer algumas mudanças de governança, de processos, né? Procedimentos internos, naquilo que era possível naquele momento. Só que aí aquilo que eu comentei mais cedo, né? O clube começa a ter insucessos esportivos relevantes, né? O clube não consegue avançar as fases finais do Campeonato Catarinense, né? Sai prematuramente. Inicia a Série B, o clube começa numa espiral muito negativa, né? E aí, quando chega a metade do ano, a gente entendeu que era necessário algumas mudanças no departamento de futebol, né? E aí a gente fizemos as mudanças, fomos atrás de um executivo de futebol, que é o Eduardo Freeland, fizemos um longo e extenso processo seletivo, ele foi selecionado e ali foi uma gestão, diria-se, uma gestão de crise mesmo, né? Para que o clube não tivesse um insucesso que seria um rebaixamento para a Série C, que certamente atrapalharia muito o projeto de crescimento do clube ou de reestruturação, né? Então a gente consegue minimamente fazer com que o time permanecesse na Série B, e aí em 24 a gente consegue ter um pouco mais de condições de pensar algo mais estruturado em termos dessa reestruturação administrativa. E aí o clube consegue revisitar o seu planejamento estratégico. Então eu tive a oportunidade de liderar um planejamento estratégico efetivo, né? Porque no futebol também já participei de construções de planejamento estratégico e no final acaba que são peças para bonito, né? Para quem não conhece o clube, você chegar e mostrar, e eles se descolam totalmente com a realidade de dia a dia do clube, né? Uhum. E aí até uma experiência que a gente teve no Curitiba, que a gente conseguiu fazer algo parecido, era trazer um planejamento que realmente fizesse sentido com as demandas do clube, uma coisa muito realista, com definição de KPIs, muito objetivos, nada mirabolante, mas até coisas simples, mas necessárias. E a gente veio perseguindo isso ao longo de 24, então a gente teve uma evolução muito grande na área administrativa do clube, né? A gente conseguiu, né, manter receita de sócios até aumentar, mesmo no cenário de Série B. A gente reformulou toda a operação de bares, né, do estádio. Colocamos equipamentos de Wi-Fi. Hoje a ressacada é toda conectada. Nós fizemos mudanças estruturais importantes no centro de treinamento, né? O clube tinha 3 campos, mas só conseguia utilizar um. Uhum. Então a gente conseguiu entregar um campo sintético lá. Estamos entregando agora mais um campo, uma reforma do campo de grama natural. Então, nos próximos dias a gente vai ter 3 campos assim bem no nível ótimo assim para execução das atividades. Então, a gente procurou fazer tudo isso ao longo de 24 e já com uma autorização do nosso conselho, né? Foi um pedido do conselho para que o clube estudasse o tema SAF, estudasse oportunidades de mercado, e é isso que a gente vem olhando, né, no mercado, vem tentando entender se esse é um caminho para o Avaí ou não. Nós temos hoje o Banco Genial que nos assessora, né, como um advisor nessas questões. Uhum. Até mandar um abraço aqui para os nossos amigos Osvaldo, Pedro, João, falei que mandaria um abraço para eles que estão assistindo aí também. Boa. E aí a gente vem buscando essas oportunidades, e aí quando isso tiver um nível maior de maturidade, para que a gente possa levar de novo para os nossos conselheiros, que são eles que no final, por ser uma associação, que definem o futuro do clube, e eles é que vão ter que dizer se isso é um caminho ou não para o Avaí. Mas qual era o início da pergunta mesmo? Já fui quase pro final aqui, né? Não, mas basicamente você respondeu, que era a situação inicial do Avaí quando você chegou. Exatamente. Então, hoje eu diria que a gente tem uma maturidade muito maior
né, de governança, diferente do cenário quando a gente pegou. Hoje é muito bacana que a gente tem estrutura de comitês, né, tem um board executivo que semanalmente se reúne, tem as pautas bem definidas. Como eu brinco assim, né, eu por natureza sou mais metódico, mais a coisa do processo e tal, e fui querer trabalhar justamente no futebol, que é um completo aleatório e uma gangorra. Mas eu acho que isso que é o que me motiva até a continuar no futebol, que quando você tem minimamente essas estruturas bem organizadas, de horários, de rotinas para discutir determinados temas, é uma maneira da estrutura como um todo não deixar de lado o que tem que ser feito, e a gente vai tratar, sim, das crises e dos problemas, mas nunca vai deixar de lado o que é mais perene que precisa ser feito. Então, hoje a gente tem essa estrutura muito mais robusta e rodando, né? E um início de mudança de cultura, né? As pessoas começaram a entender essa dinâmica. Aquilo que, às vezes, o CEO é provocado por uma determinada demanda, fala, não, eu não vou agora atender essa demanda. Nós temos o comitê da marca na quarta-feira, né, que é o dia, para debater esse assunto. Dá para esperar até lá. Claro. E nós vamos discutir lá. Então, isso facilita o dia a dia de todo mundo e o pessoal vem entendendo bem. Então, bem bacana, assim. Vou puxar um gancho nessa resposta. Você falou de vários temas diferentes, né? Reorganização financeira, tinha que pagar as dívidas mais de curto prazo, homologação da RJ. Você falou de troca de gramado, falou de diretor de futebol, depois você falou de sócio-torcedor, falou de tecnologia na ressacada. Quando você olha para o organograma, não dá para uma pessoa só ser especialista em tudo. Como é que você cobra? Quais são as áreas do Avaí? E dá alguns ordem de grandeza. Quantos funcionários tem o Avaí hoje? Como é que você gerencia essa estrutura toda? Que todo mundo que olha um clube de futebol de fora, às vezes acha que é só, putz, eu tenho que colocar 11 jogadores em campo e 11 na reserva, né? E fazer um coletivo ali entre a quarta e domingo. Então, assim, como que é esse organograma entre áreas, mais ou menos? Não precisa pincelar no operacional, mas na estratégia como um todo. Tá. Então, assim, quando eu cheguei, a estrutura, ela tinha a figura da diretoria executiva, que é composta pelo presidente e o vice. E aí tinha a figura do diretor executivo, né, administrativo, que no caso era eu, e o diretor de futebol, né, no caso o Freeland. Depois, com uma mudança agora no organograma, o clube... Porque assim, aí é aquela coisa, né? Que a gente tem que respeitar a prática, né? Desde que eu cheguei, nunca ninguém me chamou de diretor executivo. Me chamavam de CEO, né? Até pela maneira como das funções que a gente liderava. E aí o clube tem muito essa visão. Pô, vamos tentar ver o que vem acontecendo e vamos ver se isso é bom e vai daí tornando aquilo formal, né? Então o clube agora, em final de 24, teve uma mudança no organograma. Então presidente, vice, CEO, e aí vem todas as outras diretorias. Futebol, negócios, que é marketing, comunicação e sócio-torcedor, tudo que envolve ali. Operações, que é gramados, infraestrutura, todas essas questões aí. E o administrativo financeiro, que aí pega todo o RH, o financeiro, contabilidade e tudo mais. Então, basicamente, a nossa estrutura é essa. Essas áreas que eu falei, elas compõem o board executivo do clube. Que aí eu lidero o board executivo. O presidente e o vice sempre estão também nisso. Eles assim, eu sempre digo, o presidente e o vice, eles estão onde eles quiserem, a hora que eles quiserem. E tem condições de estarem atualizados de tudo, a hora que quiserem, como quiserem. Mas aí eu acabo liderando tudo oficialmente para que o trabalho consiga se desenvolver. Nós temos hoje, o presidente e o vice são remunerados, então isso é uma coisa muito boa, eles estão assim todos os dias no clube. Isso dá uma agilidade muito boa assim para o dia a dia, para as tomadas de decisões. Você em algum momento falou de autonomia. Eu entendo que eu tenho bastante autonomia, mas nada é feito sem a aprovação final do presidente e do vice, né? Então facilita muito o trabalho deles, a figura do CEO, porque as coisas já chegam todas mais filtradas, discutidas, debatidas, e aí é um sim e não, e a gente vai seguindo. Então hoje a gente se organiza dessa forma.